Alô, meu amigo, bom dia. Bom dia, Brucelia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas? Caminhando. A gente fazendo força, o Natal vem aí, a gente precisa renovar, não é? A gente precisa nascer de novo, porque esse mundo ficou velho de repente, a gente ficou muito velho, com tudo muito velho, e é uma chance da gente pensar em nascer outra vez, não é? Eu falando com um amigo meu, parece que 2020 é um ano que tem uns 10 anos dentro dele, condensados, assim. De tão, Com certeza, né? Inclusive, com certeza. outro amigo meu falou que no final, no dia 31, né, vai aparecer no céu assim, escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Pois olha, eu já pensei nisso. Esse ano daria um filme desses de futuras tragédias, né? Se a gente olhasse dentro de uma perspectiva de cinema, a gente veria uma narrativa trágica, não é? E que se parece com essas imagens de distopia, quase impossíveis de serem vividas, mas a gente está vivendo isso realmente, né? Está É, vivendo isso nos acontecimentos, nos pronunciamentos dos dirigentes, né? Acho que com exceção do Papa Francisco e da Angela Merkel, que ontem recebeu aí a condecoração de discurso do ano, né, na análise da pandemia na Alemanha, no mundo, eu acho que a gente não tem porta-voz capaz de dizer da extensão, tanto negativa quanto positiva, das transformações que essa pandemia mundial, né, global, planetária, poderia trazer para a humanidade. Mas as pessoas parecem que estão ainda resistentes, né? é, Que é isso aí que vem e que nos obriga a mudar de uma normalidade que é uma anormalidade, né? A vida de agressão, de violência, de desrespeito ao planeta. Então, acho assim, é, é uma chance da gente pensar em tudo isso. Eu acho que para quem crê em Deus e para quem não crê, mesmo para as pessoas que não creem, essa é uma hora em que você tem que refletir sobre o destino da humanidade inteira, né? Porque cada coisa que você faz num lugarzinho do planeta afeta todo mundo e está todo mundo em risco, né? Seja na China, seja na Amazônia, seja na Patagônia, a gente está vivendo uma coisa que é planetária, né? é verdade. Isso me lembra. Bom, mas antes, bem-vindos todos que estão chegando aqui. Tony, Elber, bem-vindos. A gente está aqui começando nosso programa, né, desse sábado. E o que você estava falando, professor Eliana, me lembra aquela filosofia barra teologia africana, Ubuntu, né? Aquela ideia de que, para quem não conhece, né, é uma história conhecida, né? Um antropólogo que estava estudando o costume de uma tribo africana, e aí ele propôs uma brincadeira para as crianças, ele colocou lá um cesto cheio de doces numa árvore e propôs uma corrida, né? Quem chegasse primeiro ganharia os doces. E aí, na hora que ele gritou já, as crianças deram as mãos e juntas correram até a árvore e juntas pegaram o pote de doces. Aí ele olhou achando estranho aquilo e uma das crianças disse, tio, Ubuntu. Como uma das crianças, um de nós ficaria felizes, se os outros estariam tristes. E aí, essa é a filosofia, né? Ou seja, eu sou enquanto nós somos juntos. E aí está tudo interligado, de fato. Acho que esse momento difícil que a gente está vivendo, eu espero que pelo menos ajude a mostrar isso, né? Que nós estamos de fato interligados. Que há uma relação, uma teia de relações no mundo. E aí a gente se afeta mutuamente, né? Com certeza absoluta. Quando a gente pensou nessa live, quer dizer, quando a gente primeiro pensou nela, né, eu lembrei de um título que chegamos a imaginar que poderia ser provocante demais, né? Avante para trás, que é o título de um romance que trata da Guerra do Paraguai, né? Do Dionísio da Silva. E a história é essa: avançar significa hoje você olhar
para a sua memória, olhar para a memória de todas as coisas, não só da sua vida, mas da memória da humanidade, né? E a partir dessa memória, você olhar para frente, fazendo as correções de rumo que você precisa fazer. E elas estão demandando isso, que a gente, por conta dessa dependência relacional que a gente tem, que efetivamente a gente pense junto, né? Que a gente escute as diferentes vozes, que a gente escute os diferentes olhares, veja os diferentes olhares, reconheça que há coisas muito singulares, mas elas podem ser coexistentes, elas podem ser combinadas, se a gente pensar no destino comum. Se a gente, ao invés de olhar o próprio umbigo, olhar o que a gente sabe, o que a gente conhece, o que a gente pode, a gente pensar no que nós devemos aprender juntos, né? Agir juntos. É um momento difícil. Eu estava lembrando aqui da passagem do nascer de novo, que está no Evangelho. Né? É de Nicodemos, não é a passagem? É de Nicodemos, né? E que Cristo diz a ele que ele precisa nascer de novo, não é? E ele diz, mas como é possível? Aí Jesus diz, mas você que é um doutor em Israel, né? Você que conhece a lei, que conhece os profetas, não atina com isso, não é? Então, acho que a gente assim tem muita sabedoria vã, tem muita sabedoria, muito conhecimento que a gente não consegue botar em prática. A gente coloca lá no currículo vitae, nas academias, a gente bota nas paredes em diplomas, né, em medalhas, e que isso afeta pouco uma mudança efetiva de vida. Né? E quando ele pergunta a Jesus como é que eu posso fazer, ele diz, você tem que nascer de novo. E nascer de novo, para ele, é uma perplexidade. Como é que eu vou entrar de novo no útero da minha mãe? Mas, efetivamente, você tem que entrar no útero de Deus. Né? Você tem que entrar no útero da vida e pensar nessa vida com uma dimensão efetivamente nova, que é essa que você lembrou, né? Do Ubuntu. É preciso que a gente se dê as mãos, né? Aliás, tem um poema lindo do Carlos Drummond de Andrade, Vamos de Mãos Dadas, que termina com isso, né? Vida, nós te criaremos, né? Nova vida, nós te criaremos. Então, criar essa vida nova significa ir de mãos dadas, né? O que é muito difícil, a gente sente como é que as pessoas estão resistindo a caminhar essa diferença, né? Acho que a gente está vivendo um momento que ele não é o fim do mundo, mas ele pode ser o fim de um tipo de mundo, né? Um tipo de mundo egoísta, um tipo de mundo arrogante, não preocupado com a vida. Então, nesse sentido, a gente está próximo do Natal, né? Tem tudo a ver com a perspectiva do tema, né? Que é justamente esse renascer, esse recomeço de existência, né? Então, acho que a gente tem possibilidades de encontrar caminhos para se refazer enquanto sociedade. É claro que isso é muito desafiador e é preciso essa perspectiva mesmo de nascimento, de um novo nascimento, uma nova mentalidade para enxergar. Porque senão a gente está fadado a repetir os mesmos erros, os mesmos problemas, as mesmas questões de antes. Né? Isso é bem pior, né? A gente pode piorar, porque a gente pode entrar numa defensiva em que a gente queira preservar só o nosso, né? Sem entrar no mérito da coisa comum, que é a discussão que a gente está vendo, que o Papa Francisco começou fazendo sobre a questão ecológica, né? A questão da preservação da criação como um todo, e caminha na direção da discussão da fraternidade. Né? Ele vai da Laudato Si ao Fratelli Tutti. Então, acho que essa ideia de que a gente tem que unir as diferenças, não é tanto eliminar as diferenças, né?
Eu acho, por exemplo, que diferença tem Pedro e Paulo, que diferença tinha Pedro e João, que diferença tinha Maria em relação a todos os apóstolos, né? Então, assim, eu acho que é juntar as diferenças para que a gente possa realmente merecer um espírito novo, para que a gente possa atrair um espírito novo, né? Um espírito de solidariedade, um espírito de comunhão, né? Fico pensando na coisa do presépio mesmo, assim, a diferença, né? A figura dos reis magos, né? Os homens magos, os homens sábios, os homens de outras partes do mundo, de outras raças, né? No mesmo solo pobre, sujo de um estábulo, em que os pastores, né, que já eram homens da sujeira, por isso é que Deus vai atrás deles primeiro, depois os anjos, quer dizer, toda essa diversidade, né, festejando uma possibilidade nova de vida, uma possibilidade nova de mundo, né? Eu acho que, repito, assim, as pessoas, mesmo as que não creem em Deus, mesmo as que não creem em Natal nenhum, sabem que a gente tem que fazer nascer um mundo novo. Ou a gente faz nascer um mundo novo, ou a gente embica numa direção do fracasso, né? Que não seria o que você acabou de mencionar, né? Apenas o fim de um mundo e o início de um mundo novo e melhor, mas a gente pode estar fazendo uma opção por um mundo cada vez mais egoísta, cada vez mais defensivo, né? Eu acho que o presépio nos lembra dessa pluralidade, dessa diversidade, né? E fico imaginando isso, que só quando as diferenças se unem é possível enfrentar um inimigo comum, não é? Acho que isso a gente tem visto em muitas séries televisivas, em muitos filmes, não é? É tão interessante como a gente recusa a leitura do Evangelho, que tem uma simplicidade enorme essas coisas todas tratadas, e a gente vai assistir filmes sofisticados, séries sofisticadas, para ver e pensar nessas situações, né? Acho que Muito interessante. um exemplo desse ajuntamento para tentar salvar um modo de vida, né? É aquele filme Narradores de Javé. Esse filme tem muito a ver com essa perspectiva de uma ideia de progresso que não é para todo mundo, né? Para quem não conhece essa história, esse filme está disponível, inclusive, na internet, vale muito assistir. Já assistiu, professor? Eu lembro que assisti, na verdade, na sua aula pela primeira vez. Esse filme muito tocante, né? Porque assim, essa ideia que você falou do progresso, né? É uma geradora de energia, né? Uma nova intervenção, digamos assim, no rio, que vai inundar toda uma região, né? Que vai inundar toda uma comunidade. E o bonito é que é o seguinte, para não ser inundada ou para ser preservada, é preciso ter memória. E eles se deparam com o fato de que eles não têm uma memória deles mesmos que vale a pena. E a trajetória toda é essa tentativa de recuperar as histórias de cada um como história de todos, né? A dificuldade que eles têm de fazer isso para poder enfrentar esse progresso que muitas vezes é devastador, né? Esse progresso muitas vezes é regresso. Mas naquele caso, especificamente, eles não vão ser capazes de resolver o problema da geradora de energia, né? Da criação daquela usina, né? Hidroelétrica, mas eles são capazes de se descobrir, são capazes de ver seus valores, são capazes de fazer o esforço, inclusive, de narrar, né, a sua história, digamos assim, inaugural, né?
a história de cada um e depois a história de todos, porque no final, quando você imagina que eles todos estarão dispersos e cada um por si e Deus por ninguém, eles partem em união, né, para fundar um outro mundo, para fundar uma outra cidade, para fundar uma cidade nova, né? A cidade nova da Nova Jerusalém deles, né? É muito provocante o filme. Eu acho que ele é muito provocante. E dá muito para pensar, porque soluções não são mágicas, né? Vou escrever a minha história e vou me livrar dessa hidrelétrica. Não é bem assim, mas certamente eu vou me livrar do esquecimento. Eles vão começar a se lembrar da própria história, que eu acho que falta isso no mundo de hoje, né? A gente não se lembra dessa história maravilhosa da criação, né? Essa coisa magnífica que é olhar o céu à noite e dizer, caramba, essas estrelas todas estão lá e eu nem sei o que elas são, e elas estão lá há bilhões de anos e elas me contemplam, que vou viver uma dezena, 2, 10 dezenas de anos e nada mais. Acho que isso é uma experiência de maravilha mesmo. É preciso a gente levantar a cabeça e olhar para o céu. Estava vendo a conjunção dos planetas, né, Saturno e Netuno, que se transformaram numa superestrela, não sendo nenhum deles estrela, né? E é uma conjunção que leva 700 anos para acontecer e está acontecendo outra vez, né? Eu não preciso ser astróloga, nem preciso recorrer a essas interpretações para reconhecer que tem uma maravilha em que, nesse ano em que tantas coisas foram perdidas, há um sinal de vida nova, né? Exato. E acho que o narrador de Javé, ele toca nessas questões todas, né? Você tem ali uma pressão de uma ideia de progresso que chega, mas não chega para todo mundo, né? Inclusive na parte no filme inicial, né, tem um personagem lá que é uma espécie de não é bem prefeito, mas o representante da cidade, né? Aí chega lá e que está conversando com as pessoas e fala, olha, os engenheiros mostraram tudo pra gente. Eles vão ter que destruir, né, criar essa represa para beneficiar a maioria. Aí de lá o Vado, né, que é um dos personagens. A maioria eu não sei quem são, mas nós é que somos os poucos do sacrifício. E aí a alternativa, né, como você tinha dito, é tentar criar, salvar a cidade, criando a história da cidade, né, gerando com que ela fosse conhecida como patrimônio histórico. E aí para isso precisa criar um documento oficial. Agora, esse nível de oficialidade aí também é imposto por uma leitura de fora, né? Porque a leitura de fora não importa a variedade de tradições orais que estão presentes na cidade, né? Porque quando o Antônio Biar, que aliás é um dos melhores personagens que eu já vi no cinema. Que interessantíssimo, e muito bem desenvolvido, né? Muito bem representado, um ator espetacular. Demais. E aí ele que é o único alfabetizado da região, né? Ele que vai ser responsável por coletar as histórias, ele mesmo percebe que a diversidade é tão rica que não cabe numa narrativa. Então ele desiste, não dá para fazer isso. E aí ele reconhece no final. Vocês acham que Javé vai ser salva por causa disso aqui? Vamos se preocupar com um bando de semi-analfabeto que mora por aqui? Não. O progresso vem arrastando com tudo. Mas mesmo assim, né, a cidade não tem um final bom nesse sentido, mas mesmo assim, no finalzinho, a presença do Antônio Biar lá, junto com o pessoal, escrevendo agora, registrando o que está sendo feito, é o anúncio de que há possibilidade de recomeço, né? Ou seja, tem como reiniciar a vida, mesmo depois de uma tragédia como aquela. E aí isso me lembra... Cidade, né? Quer dizer, o filme... que é a narrativa que ele está escrevendo, o filme é a narrativa, resgata a cidade que desaparece debaixo das águas, né? Exato, exatamente. Um dilúvio, um mundo novo. E aí eles vão, né, toda a sua diversidade de novo, com aquele sino, né, que é o elemento representativo da cidade, do nascimento da cidade, e eles vão para uma nova região. Então, assim, essa força para recomeçar
quando eu vi esse filme, já vi algumas vezes, porque é um filme que eu passo muito para os alunos, né? Para trabalhar questões de hermenêutica. E aí, quando eu vi esse filme, algumas vezes, eu lembrei de Jó, da experiência do livro de Jó, né? Porque Jó é um personagem que, depois de passar por todo o sofrimento que passa, ele reencontra forças no final para recomeçar a vida. Tem novos filhos, né, reconstrói a vida de alguma forma. Claro, né, com a presença de Deus sempre ajudando, mas há ali um começo de vida. Isso é interessante pensar. O Jó é uma narrativa impactante, né? Não só porque tem que abrir mão de tudo, inclusive se defender ou defender dos seus amigos, né? A imagem de Deus, né? A imagem de Deus que o mantém em toda a provação de pé, né? Que o mantém vivo durante toda a provação, não é? E ao final descobrir que não sendo nada é tudo com Deus, né? Com Deus ele pode tudo, né? E eu fico pensando que em geral, mesmo para os crentes, eu volto a dizer, para os não crentes mais ainda e para os crentes, há uma certa dificuldade em acreditar que Deus caminha mesmo na frente da humanidade, caminha mesmo na frente do povo, né? Lembro na história de Moisés, né? A luz que vai à noite guiando o povo pelo deserto, não é? A gente tem muita dificuldade de ver como nos nossos descaminhos a presença de Deus vai guiando para que cada um de nós encontre efetivamente um pouso, uma terra nova, né? Um lugar onde a gente possa fazer a geração, a gestação daquilo que a gente deixou de fazer lá atrás, não é? Então, acho que isso é a mesma discussão que Jesus está tendo com Nicodemos. Nasce de novo, faz de novo, não é? E é uma chance que a gente tem enquanto vive, a cada dia, né? De fazer a vida nova, né? Sem retaliação, sem murmuração, né? Sem acusação a Deus, que de ser responsável pela minha desgraça, né? Se tivesse Deus, eu não estaria passando por isso. Não? Eu acho que essa é uma experiência que demanda aquilo que nos pode ser creditado, também está lá no Antigo Testamento, a respeito de Abraão, né? Aquilo que nos pode ser creditado como justiça, que é a fé, que é o abandono, a entrega, né? Eu não paro, eu continuo caminhando, Jó continuou, não é? E vou ao encontro de uma vida que se renova, de uma vida que está pedindo renovação, né? E há uma renovação, inclusive, da forma como ele mesmo enxerga tanto a vida quanto Deus, né? Porque se antes ele lidava com Deus naquela perspectiva de causa e efeito, né? É uma teologia que se desenvolvia no judaísmo. Se você fizer o bem, você vai receber o bem, e se você fizer o mal, você vai receber o mal. Então faça o bem para receber o bem. Uma coisa bem de balança mesmo, né? E aí a gente tem no livro o Jó fazendo exatamente isso. Ele faz sacrifício pelos filhos, porque ele pensa, vai que eles pecaram. Então, se eles pecaram, a balança está negativa, eu preciso fazer uma ação boa para que fique positivo de novo. E aí, a teologia judaica, que já estava percebendo que essa resposta não é suficiente, né? Asaf já dizia isso, né? Eu invejava a prosperidade dos maus, porque para eles não tem problema nenhum, eles continuam fazendo as suas perversidades, e aparentemente Deus nem se preocupa com isso. E aí isso é uma crise que estoura na vida de Jó, na narrativa de Jó, porque quando há todo o processo de destruição de tudo que ele tem, os amigos chegam exatamente com esse discurso, os amigos, né? Chegam com esse discurso. Esse discurso de que, olha, se isso está acontecendo é porque você fez algo para merecer isso. E aí Jó precisa dizer, não, que eu fiz coisas erradas, eu sei, mas eu não consigo compreender que o que eu fiz tenha trazido isso como efeito. As coisas não tá equilibrado. Isso não tem sentido. E aí ele passa por todas as fases, né? Desde a negação, da aceitação da negação, da raiva, da blasfêmia contra Deus. Ele chega a dizer
que Deus mata crianças e se alegra com isso, e vai passando em tudo isso. E no final do livro, que eu acho interessante, porque no final do livro, de tudo isso, Deus diz assim aos amigos de Jó: olha, eu tô contra vocês, porque vocês não falaram de mim o que era reto, como meu servo Jó fez. Quer dizer, Jó passou o livro inteiro nessas fases de negação, de crítica, a Deus, inclusive, e Deus disse que ele fez o que era reto. E aí eu percebo, quer dizer, o que ele fez? Ele viveu integralmente diante do sagrado, diante de Deus. É isso aqui que eu sou, né? E aí é interessante que lá no final, Deus responde a Jó no meio de um redemoinho, né? Que é uma maneira bem bonita de dizer que ele segue com a gente nessas crises, nessas tempestades, e fala com a gente. E aí Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Quer dizer, é um recomeço em todos os sentidos, né? Existencial, material, relacional e assim por diante. Eu penso que a dificuldade que a gente enfrenta, muito comumente, é de arranjar um tempo na vida, na velocidade em que a gente a vive, né? Ou na rotina que a gente tem. Quando eu digo rotina, eu digo a rotina tanto de acordar de madrugada para pegar um ônibus e trabalhar loucamente, ganhar para comer e depois não ter nem tempo de comer e etc. Eu acho que a gente entrou numa mecânica em que o tempo da contemplação, que não é nem um largo tempo, mas um tempo de admiração, o tempo que Aristóteles falava até de você ter pasmo com as coisas, você poder ter admiração das coisas, né? Das coisas que estão à sua volta, das coisas que te tocam. Como a gente não tem esse tempo, fica muito difícil a gente perceber quanta beleza, quanta generosidade, né, acontece no diário da nossa vida, né? Tanto uma pessoa de classe média, uma zona urbana civilizada das cidades, boto entre aspas, né? Que pode abrir a torneira e a água sair de manhã e à noite acender a luz e o escuro ficar claro, como as pessoas que não têm essas benesses e têm outras benesses, não é, que a gente sequer pode imaginar quando tomam o ônibus de manhã para o trabalho e o ônibus passa, não é, quando chegam no trabalho e o trabalho não se perdeu, não foi demitido, enfim. Se a gente entrar, não no jogo do contente, ai que beleza, tenho isso, louvemos, mas se a gente entrar em profundidade nessa experiência, a gente vai abrindo caminho nesse túnel para não só encontrar conforto e consolo, que não é o suficiente, mas energia para mudar o mundo, energia para mudar o que está à nossa volta, energia para fazer um mundo novo, que eu acho que é a proposta da entrada de Deus na história, né? Claro, Deus nunca saiu do humano, nunca saiu da criação dele. Evidentemente, não é um Deus que criou e agora se vire, já botei ordem na criação, há uma lei natural para tudo. Muitos pesquisadores já nos disseram isso e outros teólogos também. Mas eu acredito que, assim como você não gera um filho e larga para lá, mesmo que esse filho seja uma tralha, você está sendo acompanhada. Mas, assim, um Deus que entra na história, na sua pele, na sua carne, para viver com você a sua dimensão de criatura, é uma novidade quase que insuportável. Não é à toa que São Paulo diz que os gregos dizem essa história de um Deus que morre e ressuscita, outro dia nós ouvimos essa história. Não queremos saber disso agora. Então, eu acho que a gente não percebe que coisa miraculosa, não é? É quase que uma criação outra vez do mundo. É como se o mundo de novo fosse criado na pessoa de Jesus Cristo. Não é? Eu acho que com Ele, por Ele, nele, todas as coisas são renovadas, né? Todas as coisas são refeitas. Não é? E mesmo para quem
não crê sequer na ressurreição, porque a ressurreição é aquilo que nos faz, como disse pelo avesso de São Paulo, os mais felizes dos homens, né? Infelizes seríamos se ele não tivesse ressuscitado, né? Mas como ressuscitou, nós somos os mais felizes dos homens, porque desde agora podemos gozar dessa alegria, não é? Então, acho que essa dimensão de vida nova e esse nascimento traz. Eu acho muito bonito na leitura do Evangelho, dessa passagem, em São Lucas, o Mateus também fala isso, mas eu acho bonito porque o anjo diz para Maria, diz para São José depois no sonho, a frase que ele repete a cada encontro com os homens, né? Não tenham medo. Exato. Não tenham medo. Exato. Essa é o cerne, é a afirmação do Natal, né? E a afirmação da esperança. O Francisco Horácio Piazza, um teólogo católico, ele disse que no Natal a esperança nasceu, né? E é uma forma muito, muito interessante de dizer de que o Natal, além do período de comer rabanada, que é uma coisa muito boa, e é uma coisa simples, aliás, né? A rabanada é a comida do Natal porque é uma comida simples, né? É fácil de fazer. E é isso. O Natal é pão. E originalmente ela era molhada no vinho, não era molhada no leite. Exato. Originalmente era molhado no vinho, né? Depois que nós transformamos isso para molhar o pão no leite. Ou seja, Jesus faz a ceia com rabanada. Isso é fantástico de pensar, porque é a comida do dia a dia, a comida simples, mas que anuncia esse cuidado divino para conosco, anuncia essas possibilidades de recomeço, anuncia essa questão toda vinculada à ideia de que o Natal, de fato, tem essa força, independente de perspectivas religiosas. Eu acho que pelo menos as três tradições religiosas, né, judaísmo, islamismo e cristianismo, isso está muito presente, mas também para as outras tradições religiosas. Isso também se faz presente, essa perspectiva de que um novo ano se aproxima, então é um recomeço, mais uma vez. E acho que o Natal tem essa capacidade de nos colocar diante desse quadro, de uma possibilidade de recomeçar. Mais uma vez, né? E aí, acho isso muito legal, acho lindo. E ilustrado, né? Não apenas no texto bíblico, mas em diversas produções, né, de cinema, de séries de televisão, de literatura. Essa perspectiva da possibilidade do recomeço, né, mesmo diante da destruição. Por exemplo, eu estava relendo aqui, pela, sei lá, 7ª vez, eu acho, O Senhor dos Anéis. E tem uma parte no último livro, que não foi pro filme, que é quando os hobbits retornam ao Shire, né, ao condado. Eles encontram o condado destruído, porque o Saruman, que é aquele feiticeiro perverso, ele consegue fugir da sua prisão onde estava e vai até lá e consegue criar lá uma rotina que escravizava os hobbits e que criava ideias de progresso, destruía a natureza, colocava fábricas. Então tem lá bandidos controlando a região. E aí, quando eles voltam para casa, eles encontram essa situação desesperadora. Os hobbits escravizados, o condado destruído. E aí depois, né, eu não vou contar a narrativa para não dar spoiler, mas depois de tudo, eles conseguem, né, resolver a situação em parte, ainda resta a destruição da natureza. E aí o Sam, que é o jardineiro, né, ele tem um trabalho de recomeçar. E faz isso lá a partir do presente que ele recebeu lá dos elfos. E aí o jardim do condado renasce mais forte ainda. Então, acho que essa afirmação de que é possível recomeçar, mesmo diante de tanta tragédia, de tanta crise, sem rejeitar a tragédia, né, como muitos fazem, sem olhar para o outro lado ou fingir que não está acontecendo, porque isso não é sábio, né? Fugir da dor é fugir da própria cura, como diriam os titãs. Mas, por outro lado, é não se focar apenas nesse desespero, mas propor o caminho da esperança, né? Que ultrapassa o desespero e afirma um novo mundo. Você falou do Senhor dos Anéis, eu lembrei de uma cena, eu acho que está no último livro também, né? Quando as árvores
resolvem... porque as árvores tinham sido arrancadas, né, para transformar as suas raízes, o lugar das suas raízes, as suas crateras, né, nessa indústria do fogo, a indústria do ferro, a indústria da máquina de guerra. E é tão bonito quando elas resolvem ficar de pé outra vez, não é? Então, acho que a gente está vivendo um mundo assim, em que a gente precisa estar com a natureza outra vez de pé, né? As árvores, os jardins, né? No lugar dessa máquina de guerra que a gente está vivendo, né? Em que não tem imposto para arma, mas tem imposto para livro, né? Você não tem a educação e a saúde não merecem, não recebem o que merecem, e as vantagens para a venda do território nacional, a venda dos nossos grãos, dos nossos minérios em hipotéticos futuros de retorno, né? Em que a gente vai ter que comprar pelo dobro aquilo que vendeu pela metade. Então, acho que assim, a gente pensa que essas coisas não estão representadas, mas estão, né? Num ponto menor, num ponto miserável da vida humana, porque a gente não enxerga, não é? Como é preciso. Eu acho assim bonito ver que na história dos Anéis um hobbit, né? São os hobbits, os pequenos, que vão fazer a mudança e a transformação daquele mundo de gigantes, daquele mundo de feras, daquele mundo de distúrbios profundos. Então, são os pequenos que vão mudar o mundo. E o Evangelho do nascimento de Jesus fala disso, né? Fala disso. Quem vai mudar o mundo são aqueles pastores que estão ali em volta, né? Muito mais que os magos que têm que dar meia volta, voltar para suas casas e passando por longe do Herodes, né? Como a gente tem que passar longe dos Herodes? Eu acho que essa é uma outra coisa para pensar, né? Se a gente identifica efetivamente os males de uma certa realeza, né? Se a gente identifica os que, na verdade, estão prontos para matar as crianças, como lá no Herodes, para matar os homens na doença, porque creem que eles são muito caros para o sistema todo, então é preciso matar os velhos, e matar os pobres, e matar os pretos, né? A gente que não produz, né? Eu queria muito que alguma vez atravessasse o caminho do povo que estava reunido naquele 23 de abril na presidência da República, uma única conversa como essa, que eles pudessem olhar para si mesmos e dizer, olha, temos poder para fazer coisas maravilhosas, ao invés de ficarmos passando a boiada, não é? Então, acho que isso um sinal, né? Mais do que uma mensagem, é um sinal que Deus nos dá de que é possível fazer ainda muitas coisas boas no mundo, né? Nós temos poder para fazer isso. Agora, o poder é o serviço, é exatamente o que os hobbits vão fazer o tempo todo no Senhor dos Anéis, né? Vão servir, né? É ele que tem que, enquanto os grandes discutem, os reis discutem quem vai queimar o anel na montanha, ele diz, sou eu que vou, eu tomo esse encargo, com todos os riscos, né? Então, a gente tem que olhar à nossa volta, quem são os pobres? Quem somos os pobres? Quem são eles? Quem são os pequenos? Quem é que pode nascer de novo? Né? Deus disse que todos poderíamos nascer de novo, mas quantos queremos nascer de novo? Essa é a questão, que está lá também no Senhor dos Anéis, né? Quantos quereriam nascer outra vez? Né? O próprio Tolkien fala no início do livro, no prólogo, né? Apresentando a obra, ele fala que muitos acharam que eu estava me inspirando na Guerra Mundial, no caso da Primeira Guerra Mundial. Ele falou, não é o caso, porque se fosse isso,
o anel teria sido utilizado como arma, né? Certamente alguém se levantaria, um dos poderosos, pegaria o anel para enfrentar o Sauron. E aí nós teríamos em breve um outro Senhor das Trevas, mais poderoso, ocupando o trono. Mas não é isso. O caminho sempre foi o caminho dos pequenos, dos hobbits. Não são nada, não são ninguém, um povo desconhecido, e eles, de alguma maneira, conseguem transformar. E tem muito vínculo com a história do Evangelho, como você tinha falado, porque se a gente pensar em termos geopolíticos e econômicos, Jesus está nascendo na periferia da periferia da periferia. A manjedoura, né? Que na verdade é uma palavra bonita para coxo, né? Ou seja, Jesus é colocado recém-nascido em um espaço ainda certamente sujo, com restos de alimento de animal. É ali que ele é colocado. A encarnação de Deus ali anuncia que esse espaço da periferia é um espaço sagrado por excelência, porque Deus está presente. Deus não está nos templos. Nos templos, né, lembrando lá da narrativa de Herodes, nos templos ficam os sacerdotes, que inclusive são capazes, né, quando os magos perguntam para Herodes, a gente está vindo aqui à procura seguindo a estrela, né, que está novamente se juntando, né, seguindo aqui para ver quem é o Messias, o rei dos judeus, e aí Herodes pergunta para os sacerdotes, e os sacerdotes são capazes de dizer, o Messias vai nascer em Belém, conforme diz o profeta. Mas eles são incapazes de se movimentar em direção a Belém para encontrar o Messias, porque eles são teólogos do palácio, teólogos do rei. Então, não me importa com os Messias pobres que nascem. Eu estou aqui no palácio e já estou bem. Essa leitura tem que ser profundamente criticada e rejeitada por nós. Nosso caminho é o caminho da periferia. Dar voz a quem não tem voz, ajudar esse processo de nascimento, de recriação. E é extremamente desafiador, mas é necessário. Eu acho que o Natal nos ajuda a lembrar isso também. Você está falando e eu estou pensando aqui no enfrentamento que Francisco tem tido dentro da igreja, né? Um papa que está preocupado em andar pelas ruas de Roma e tratar dos mendigos, criar lavanderias, criar lugares para eles dormirem. Um papa que está preocupado com os que estão excluídos, sejam eles os homossexuais, sejam os padres que deixaram o sacerdócio para se casar. Ele está preocupado exatamente com a periferia daquilo que durante séculos se estabeleceu como o centro da igreja, né? A doutrina, a fé, a prática inamovível dos ritos, não é? Como ele foi criticado agora no Sínodo da Amazônia, né, por ter aberto espaço para as vozes e as crenças indígenas se manifestarem em comunhão com a criação que a gente proclama, né? Então, assim, vendo como o Francisco não está no Sinédrio, né? Ele deixou o Sinédrio. E aí o Sinédrio estertora, né? Porque esse é um poder adquirido do qual eu não quero abrir mão, né? Sou eu que sou a verdade. E Francisco está em busca da verdade que se apresenta nos homens pobres, nos homens pastores, né? Naqueles que Israel sequer considerava, né? Porque ser pastor era o fim, né? Tá lidando com os animais, com a sujeira, com o cheiro ruim, não é? E eu fico lembrando que Jesus nasceu na cidade de Davi. E Davi era, nos irmãos, que eu acho que eram 6 ou 7 irmãos, ele é o caçula e é o que fica encarregado de ser o pastor, né? E quando o profeta vai buscar o novo rei, vê todos os irmãos e diz, não está aqui. Aquele que Deus quer é ainda um outro, né? E esse outro é o quê? Um menino desqualificado. E depois não é que vai ser essas maravilhas, né? Tem a história do assassinato de Urias, do adultério e tal. Mas, assim, Deus não abandona aqueles que o escolheram, né? Então, acho que isso é uma coisa muito forte da gente viver no Natal, né? A mim, a você e a muitos foi anunciado que ele nasceu, né?
Estamos indo ao presépio? Essa é a pergunta. Exato. Estamos na periferia encontrá-lo? Ou a gente está indo para Brasília, achar que é lá, entre os poderosos, que a gente vai encontrar a luz da salvação? A luz da salvação não está lá. Como diz lá o profeta Amós, né, denunciando os descaminhos de Israel, ele fala assim: assim diz o Senhor, busquem a Deus, mas não vão a Betel nem a Gilgal, que eram lugares de culto. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, busquem a Deus, mas não vão em Aparecida, não vão na igreja batista, não vão na igreja presbiteriana. Busquem a Deus onde ele está. Onde? Aí ele completa, né? Junto com os necessitados, junto com os oprimidos. É lá que Deus está. Busquem ele na prática da justiça. E acho que a gente precisa relembrar isso também nesse Natal. Você falou e eu lembrei daquela conversa que Jesus diz, acho que é para a Samaritana, eu não lembro mais exatamente, mas ele diz: dia chegará em que não adorareis a Deus, né, nem aqui, nem nesse monte, nem em Jerusalém, mas adorareis a Deus em espírito e em verdade. Né? E a gente passa a vida perguntando o que é a verdade, e chegamos à conclusão de que verdade não existe em lugar nenhum. Na verdade, ela está fora do nosso alcance, né? E a gente tem que caminhar para ter esse alcance. Essa é que é a maravilha, né? Eu me lembro, Eliana, do Alessandro, né? Alessandro Rocha. Ele falava de Deus, e falava da verdade de Deus da seguinte forma. Ele falava assim: lembra do desenho do Pica-Pau? Que tinha o pé de pano, né? O cavalo do Pica-Pau. E o pé de pano, ele emperrava, né? Ele não andava, ele ficava parado. E o Pica-Pau arrumou um jeito de fazer com que ele andasse. Ele colocou lá uma vara de pescar e na frente lá pendurou uma cenoura que ficava a um palmo na frente do focinho do pé de pano. Então, o pé de pano ia em busca da cenoura e aí, claro, a cenoura continuava distante, né? E aí ele ia andando em busca da cenoura. E aí a Alessandro dizia, então, Deus é essa cenoura. A verdade de Deus é esse alvo que nos impulsiona a caminhar. Eu acho que a gente precisa lembrar disso também. Com certeza. Eu acho que a gente, fazendo essa reflexão ou outras reflexões, a gente, na verdade, está procurando uma maneira de se aproximar dessa verdade, né? De chegar mais perto, de continuar em busca, não é? E isso é a verdadeira oração. Eu reconheço que há muita oração na igreja, com muito poder e muita força, né? Embora você saiba que Jesus tenha se retirado para orar muitas vezes, mas a única oração que ele publicitou, digamos assim, partilhou, foi o Pai Nosso, né? Então eu fico pensando que há muitas maneiras de orar na vida, né? Quantas mulheres oram lavando roupa, oram cuidando dos filhos durante a noite em febre e doença, oram suportando maridos bêbados, homens que têm que suportar trabalhos humilhantes para levar o pão para casa. Então, eu fico imaginando que tudo isso é oração, que a gente precisava transformar nossa ida ao presépio, né? Nós não temos ouro, a gente não tem incenso, a gente sequer tem a mirra para a nossa cura se não chegarmos lá. A gente precisa chegar lá para ter condição de queimar algum incenso, de encontrar alguma mirra que nos cure. Mas que levar para esse presépio? Né? O que a gente pode levar? Eu acho que a gente tem uma vida cada vez mais desnuda, cada vez mais carente, cada vez mais necessitada do outro, né? E do grande outro, que é o Deus Criador e amante dos homens, né? Porque se não fosse amante dos homens, não tomaria sua carne, não tomaria o seu sangue para saber, na nossa pele, quanto custa
enfrentar efetivamente o mal, o quanto custa fazer uma metamorfose mesmo, né, de pecadores ele falou para Pedro, né, pescadores, de pecadores para pescadores. E acho que a gente precisa pescar a vida de beleza, a vida de comunhão, a vida de tolerância, né? A vida da diversidade com todos os outros. Acho que a gente tem que levar para o presépio essa vida que a gente tem, às vezes tão pouco apreciável como um presente, mas que Deus é capaz de aceitar. Acho que isso é decisivo. Eu acho que a gente podia, professor, terminar essa conversa de forma canônica, né? Lembrando um texto canônico, que é a música do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Aí ele é realista, né? Assim, eu sei que a vida podia ser bem melhor, realmente podia, mas ele mantém a esperança, né? E será. E isso não impede que eu repita, ela é bonita, ela é bonita, ela é bonita. Então acho que resume aqui ao longo desse tempo. Com certeza. Eu quero desejar a você um Natal de paz na sua casa e que a sua palavra de pastor ilumine não só a sua vida, mas que a iluminação da sua vida permita a iluminação da vida dos que estão à sua volta, né? Na verdade, as lâmpadas somos nós, né? Quando Cristo diz que a gente esteja preparado com as nossas lâmpadas acesas, as lâmpadas não são nada que a gente carrega, senão aquilo que está dentro de nós. Então, eu desejo isso para você e para todos que nos estão acompanhando, ouvindo ou ouvirão, né? Que essa luz interior, essa luz se acenda, né? Fico pensando no presépio, que luz iluminou aquele coxo, que luz iluminou aquele chão, para que efetivamente o menino nascesse, para que o menino pudesse chegar lá. A nossa pequena luz precisa estar acesa. Amém. Um Feliz Natal também para toda a sua família, para todo mundo que está assistindo a gente, que também vai assistir. Seja um Natal pleno de paz, pleno de graça, pleno de alegria, pleno de rabanada também, que faz parte. Acho que vocês já perceberam que eu gosto de rabanada, então. Mas Natal de verdade, Natal. A gente sabe que no Brasil, hoje, mais de 182 mil famílias estarão passando Natal tristes porque perderam entes queridos. Então nós cremos e pedimos a Deus que Ele também seja consolo na vida dessas pessoas e seja força para manter a caminhada, e que o Natal traga um renascimento da esperança para todos nós. Sobretudo para os desempregados, né? 20 milhões já de pessoas desempregadas, o que significa 80 milhões de pessoas em necessidade, pelo menos, né? Para cada desempregado e seus dependentes. Então, acho que a gente tem que partilhar o pouco ou tudo que a gente dispõe. E esse Natal vai ser melhor se a gente puder partilhar com quem não tem, não é? Então, até janeiro, né? Em janeiro a gente se encontra de novo, não é? E possivelmente com outras pessoas que a gente pode trazer para esse diálogo. Então, eu agradeço também ao Amaivos, que me recebeu através do encontro com você, e que a gente possa partilhar, né, nossas reflexões com aqueles que nos ouvem e aqueles a quem o Amaivos e o Contém Amor abriu suas portas, né, sua rede. Amém, professora. Fica na paz, então. Abração, pessoal, e até janeiro, se Deus quiser. Deus quiser. Um abraço.